Fala aí, meu nome é Joto e bem. Ok, porque esse quadro existe. Resumindo, depois do meu vídeo do Urban Spook e do meu vídeo sobre o Truant, eu pensei, por que não transformar isso em um quadro aqui do canal? Então, para manter minha sanidade mental intacta, eu irei criar esse novo quadro chamado Histórias de Sofá, onde eu vou analisar animações, histórias, coisas polêmicas no geral. E hoje, para estrear esse quadro, eu vou analisar um dos maiores shitposts da comunidade da Turma da Mônica. Ah, mas não é o shitpost gay. Literalmente está escrito versão shitposting. Então, é. E é óbvio que eu tô falando do psicopata. Pior que eu nem lembrava da existência dessa jossa. Eu só lembrei dela porque eu tava maratonando os vídeos do Brazilian Nightmares. Inclusive eu recomendo bastante o canal dele. Entre no server do Discord dele, inclusive. Pô, o cara é mó gente boa. Bem, eu vi esse vídeo e pensei, cara, eu acho que eu já vi isso antes. E pasmem, eu realmente vi. Lá em 2017 eu tinha visto esse vídeo de um cara lendo essa história. Aí pensei, por que não estrear isso no quadro novo? E pesquisando mais, achei esse vídeo aqui que era a coleção das páginas, mas não ia ter a menor graça usar ele. Então eu peguei do Reddit mesmo. Então, antes de qualquer coisa, dá like, se inscreve, se você comentou uma coisa, comenta, compartilha e bora! Na capa já vamos ver que isso aqui vai ser, ó, chuchu beleza, viu? Mas antes já aviso, essa história me emputeceu e vocês vão entender depois que lermos. Bem, bora começar. A história começa com o Mugiwara BR levando sua irmã para passear. E nessa o tio fica meio que dando uma de chocolate, falando como era bom o tempo que ele era filho único. Só quem viu Jojo vai entender. Então, sem mais nem menos, ok, eu quero matar o Chico. O mano só tacou a irmã no rio, por quê, macho? E ainda por cima só foi embora suavão. Tá, calma, Jojo, que nem piora. Chegando em casa, a mãe do Chico pergunta o óbvio que a mamãe perguntaria ao ver que sua cria sumiu. Cadê ela? Então o Chico fala com uma naturalidade absurda. Ela virou uma estrelinha. A mãe do Chico, que tem pelo menos um neurônio e meio com defeito na cabeça, já não acreditou e mandou o Chico trazer a Mariana de volta. E então ele vai no shopping. Chico Bento no shopping! E compra essa estrelinha de brinquedo Veapode. Essa estrelinha, na verdade, é aquela estrelinha da Turma da Mônica original. E por algum motivo, na imagem que eu peguei aqui, ela tá com cara de chapada. Enfim, o Chico compra o brinquedo e vai pra cá. Chegando lá... Vamos lá, não dá pra levar a sério. Toma, veta essa desgraça. Enfim, a mulher pega o brinquedo e o Chico já vai zombando. Até que a mãe dele, que eu só descobri agora, que se chama Dona Coutinha, chama ele num grito. E quando eu pensei que ela ia dar uma coça nele por tentar fazer ela de otária, ela só mete um. Presta atenção, como tu tá tua irmã sem pilha, moleque. Poxa, mulher, eu achei que era mais esperta que isso. Pelo visto a Coutinha entrou em negação e tá aí, com esse olhar de meu coitado na cadeira de balanço com a estrela. Então, o pai do Chico, o Nhô Bento, faz o que qualquer marido faria nessas situações. Perguntar pro Chico porque a esposa dele tá mais louca que o Batman. E o Chico fala que a irmã dele virou aquela estrelinha de brinquedo. O Nhô Bento perde a paciência e manda o Chico buscar a irmã dele. Então do além chega uma voz. Mamãe, papai. Enquanto a mãe do Chico parecia feliz, o pai dele estava assustado. O motivo? O desgretinha usou o corpo morto de marionete. E a mãe burra do Chico vai em direção ao cadáver. Tipo, mulher, dá pra ver que tua cria não tá mais pra lá do que pra cá. Ela pegou 40 ônibus pra lá e lá foi onde o Judas bateu as botas. Junto dela. Bem, por óbvias razões, o único ser humano com cérebro nessa casa agarra ela pra ela não ir abraçar o corpo. Engraçado que ele explica, a Mariana nem sabe falar. Bicho, eu entendo que tu tá louca com o rolê da estrela, mas isso aí já é demais.
Então o pai do Chico fala que vai acabar com ele porque o Chico cagou a Mariana e fala pra ele que acabou com essas vidas. O Chico responde com essa piada que é basicamente not my problema. E tome carreira com a Mariana. Nessa, ele achou no meio do caminho um Zé Lelé selvagem que tava chamando o Chico pra roubar goiaba. E então ele vê a pobre da criança. Ele pergunta o que houve e o Chico diz que foi um acidente. Simples. Porém, quando o Zé Lelé fala que vai à polícia, o Chico não curtiu e... bem... O gibi corta pro Chico indo para o Nholau. Sim, Nholau e Nhobento. Pelo visto, na roça, pelo menos no universo da Turma da Mônica, o Nho é natural em pessoas mais velhas, tipo de senhor. Bem, eu não sei quem é esse Nholau, mas o Chico vai lá na lojinha desse cara e pede 10 goiabas. O Nholau pergunta, óbvio, como que ele vai pagar, já que ele é uma criança, não trabalha e no mínimo, se ele tem dinheiro, ele pegou dos pais. E o Chico oferece uma carne moída que ele mesmo moeu. E assim, eu sei que ele tem vida na fazenda, mas o que o moleque de 9 anos tá fazendo perto de um moedor de carne? A não ser que ele tenha moído na faca, o que ainda é perigoso. Mas o Nholau aceita a carne e o Chico vai embora com as goiabas. Lá tá ele comendo as bichinhas e chega um grito. Quando chegando lá, tá lá a Rosinha, a namorada dele. E o que aconteceu, eu nem sei se eu devo mostrar, mas... digamos que o Zé Lelé é um espantalho bem bonito. Então Chico explica que pôs ali depois de moer o resto do corpo, ou seja, a carne que ele deu pro Nholau era... droga. E depois de explicar o trem pra Rosinha, o Chico apela por sentimentos dela, explicando que os momentos que eles têm como um casal. E a Rosinha aceita. Então ela dá um plano. O Chico vai lá pra onde Jura bateu as botas, na cidade, e vai ver o Franjinha. E pede pra ele reviver a Mariana. Irmão, se eu fosse o Franjinha, eu tinha pego uma faca na cozinha pra me defender, depois ligar pra polícia e amarrar o Chico. Tudo bem que o Franjinha é bem mais velho que o Chico e tem uma superioridade em tamanho, mas todo cuidado é pouco numa situação onde o maluco chega até sorrindo com um cadáver na mão. Mas o Fran já só aceita reviver a menina. Na real, ele só vai clonar a menina, porque o moleque é o próprio Tony Stark mirim, mas ele não é Deus, pô. Então, ele só clonou a bichinha. O Chico paga o Franja com o Zé carne moída, taca o corpo da Mariana pro Bidu brincar e vai embora. Chegando em casa com a Mariana, os pais pegam a garota e deixam o Chico de castigo por um mês. E sinceramente ainda tá pouco. Olha, uma surra seria mais plausível. E olha que eu não apoio, bater não é educar, mas tem momentos que toda regra tem sua exceção, né? O Chico até tenta aí nadar, mas não. Então ficar nessa de mostrar que os pais estavam deixando o Chico de lado para priorizar a garota. E sinceramente é bem melhor que eles não deixem o Chico nem chegar perto dessa garota, considerando o incidente anterior. Mas o nome disso aqui não é psicopata à toa. Tempos depois, a Mariana, coitada, morreu de novo. Enquanto os pais do Chico estão de luto, surge uma notícia falando resumidamente que o Franjinho e o Nholau morreram porque comeram carne moída envenenada e que o Chico era o principal suspeito. Nesse momento a Cotinha lembrou algo de antes da Mariana aí, que o Chico estava servindo a mamadeira da cria como ingrediente especial. Quando a Cotinha perguntou, o Chico disse que era amor de irmão. Mas olhando na mão do Chico, dava pra ver um frasco literalmente escrito veneno. Agora, como essa mulher não notou isso antes, eu não sei. Tu é míope, criatura. Quer saber? Eu tô tentando encontrar a lógica numa história que não foi feita pra isso. O Chico, que tava fora, chegou em casa ouvindo a conversa dos papitos. Então ele já deduz que a Rosinha entregou ele. Claro, porque claramente ela ia aí denunciar um crime que ela foi cúmplice, seu animal. E lá foi ele atrás da bichinha. Procurando ela, o Chico finalmente encontra e começa a fazer cosplay de MC Rian. Caralho, que pesado, né? Foi mal. A Rosinha então fala pro Chico que ama ele, que não ia entregar ele, já que ela até ajudou. Então... aleluia!
Rosinha! Boa, Rosinha! Então a Rosinha termina com o Chico, e então chega o otário do Chico, o some. Começa uma perseguição. Resultado, o Chico é ferido, o cara tropeça, a arma cai na mão do Chico e acaba o PM. Mas o Chico ainda tá sangrando, e agora vem pro final que, cara... Bem, o pai do Chico tá com uma arma. O Chico pede ajuda. O pai dele fala ajuda e mete uma bala no Chico. E usando a arma, os pais dele fazem cosplay de Sayori. E termina com essa cena linda aqui. E o final é esse trem aqui, essa piada. E essa é a história de Psicopata. E agora vamos entender por que essa história me irritou da primeira vez que eu li essa jossa. Vamos ver a original. A original, em resumo, é uma história sobre luto. A Marianinha chega ao mundo, mas diferente do post, o Chico era carinhoso com a criança. Tanto que ele fala, eu quero tanto que você cresça pra gente poder fazer as coisas juntos, pra você roubar goiaba comigo, pra gente nadar. Sabe, amor de irmão mesmo. Porém, a Mariana adoeceu e acabou morrendo. Inclusive, se você notar, dá pra ver que claramente tem momentos, né, em que o quadrinho original e o Psicopata tem ali os quadrinhos semelhantes, porque Psicopata é uma versão zoada da história original. E a história desenvolve muito bem o tema do luto. E a Mariana realmente vira uma estrela. Mas eu me irrito porque é uma história boa, bem escrita, estragada por um escroto. Mas isso aí também já é igual o show do Laurins. Há quem gosta e quem não gosta, e tá tudo bem. Claro que tem seus momentos realmente desrespeitosos, mas pra mim, Psicopata não fede nem cheira. Então, essa foi a segunda história de Sofá. Porque sim, Truax é a primeira história de Sofá. Então, não se preocupa que esse quadro vai ser feito em momentos aleatórios, então não vai afetar o conteúdo atual do canal. Bem, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, se você gostou, dá like, se inscreve, se quiser comentar, comenta, compartilha e... Falou!